Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz, uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar, e sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência, talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado blindagem espiritual da família que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Pai amado, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, nós nos apresentamos diante de Ti nesta manhã com corações gratos e necessitados. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, que a nossa força humana é limitada e que precisamos urgentemente da Tua força sobrenatural. Senhor, Tu que não te cansas nem te fatigas, Tu que dás vigor ao cansado e multiplicas as forças ao que não tem nenhum vigor, derrama sobre nós, neste momento, a Tua renovação completa. Tocas cada pessoa que está ouvindo esta oração e que acordou cansada, desanimada, sem forças para enfrentar mais um dia, que o Teu Espírito Santo sopre vida nova sobre cada um de nós. Assim como a águia renova as suas forças, renova as nossas forças neste exato momento. Que sintamos a Tua presença poderosa, envolvendo-nos como um manto de proteção e capacitação. Pai, há tantas batalhas pela frente, tantos desafios esperando por nós lá fora. Mas Tu prometes que aqueles que esperam em Ti renovarão as suas forças. Então, nós esperamos em Ti agora. Não nas nossas próprias capacidades, não nos nossos talentos, não nos nossos recursos, mas unicamente em Ti. Que esta espera não seja passiva, mas ativa, cheia de fé e expectativa. Senhor, nós Te pedimos força nova para os nossos corpos físicos. Há pessoas ouvindo esta oração que estão lidando com doenças, com dores crônicas, com limitações físicas que as impedem de viver plenamente. Pai, Tu és o Deus que cura, que restaura, que renova. Toca cada corpo enfermo neste momento. Que o Teu poder curador flua como um rio de vida através de cada célula, cada órgão, cada sistema do nosso corpo. Onde há doença, traz saúde. Onde há dor, traz alívio. Onde há fraqueza, traz vigor. Que hoje possamos experimentar uma melhora significativa na nossa condição física. Para aqueles que estão em tratamentos médicos, que os medicamentos façam efeito, que os médicos tenham sabedoria, que os resultados sejam positivos. Mas, acima de tudo, que a Tua mão curadora faça o que a medicina não pode fazer. Senhor, também pedimos força emocional e mental. Há pessoas aqui que estão lidando com depressão, ansiedade, pânico, medo, traumas do passado. Pai, Tu conheces cada ferida escondida, cada cicatriz não curada, cada lágrima derramada em segredo. Entra nos lugares mais profundos da nossa alma e traz cura completa. Pai, fortalece a nossa mente contra os pensamentos negativos que nos atacam, especialmente nas primeiras horas da manhã. Quando o inimigo tenta nos bombardear com preocupações, dúvidas e medos, que a Tua palavra seja a nossa fortaleza. Enche a nossa mente com pensamentos de fé, esperança e vitória. Que hoje possamos pensar como Tu pensas, ver como Tu vês, crer como Tu crês. Senhor, dá-nos força espiritual para resistir às tentações que virão hoje. Sabemos que o inimigo anda ao redor, procurando a quem possa devorar, mas Tu és o nosso escudo e protetor. Reveste-nos com toda a armadura de Deus. Que tenhamos os lombos cingidos com a verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Tua palavra.
Que hoje sejamos mais do que vencedores, através daquele que nos amou. Pai, dá-nos força para perdoar aqueles que nos magoaram. Sabemos que guardar rancor e amargura só envenena a nossa própria alma e rouba a nossa paz. Ajuda-nos a soltar o que precisa ser solto. Senhor, dá-nos força para amar mesmo quando é difícil, para servir mesmo quando estamos cansados, para dar mesmo quando sentimos que não temos nada. Que o teu amor seja derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que hoje possamos ser instrumentos do teu amor para alguém que está precisando. Talvez uma palavra de encorajamento, um gesto de bondade, um abraço sincero, uma oração intercessória. Usa-nos, Senhor, para abençoar alguém hoje. Pai, fortalece as nossas famílias, há lares que estão em crise, casamentos que estão à beira do colapso, filhos rebeldes que estão longe dos caminhos do Senhor. Entra em cada casa representada aqui e traz restauração, reconciliação, renovação. Onde há divisão, traz união. Onde há conflito, traz paz. Onde há frieza, traz amor renovado. Que as nossas famílias sejam fortalezas de fé neste mundo tão conturbado. Senhor, abençoa os nossos relacionamentos. Dá-nos sabedoria para cultivar amizades saudáveis e nos afastar de relacionamentos tóxicos que nos drenam emocionalmente. Ajuda-nos a ser bons amigos, leais, confiáveis, presentes. Pai, dá-nos força para o nosso trabalho. Há pessoas aqui que estão enfrentando ambientes de trabalho difíceis, chefes exigentes, colegas invejosos, cargas horárias exaustivas. Senhor, tu vês cada esforço, cada sacrifício, cada hora extra. Nada passa despercebido aos teus olhos. Fortalece-nos para cumprirmos as nossas responsabilidades com excelência, mas também ajuda-nos a estabelecer limites saudáveis. Que não sacrifiquemos a nossa saúde e a nossa família no altar do trabalho. Dá-nos equilíbrio e sabedoria. Para aqueles que estão desempregados, que buscam uma oportunidade, abre portas que nenhum homem pode fechar. Que hoje seja o dia em que recebem aquela ligação tão esperada, aquela proposta, aquela chance. Tu és o Deus da provisão e prometeste suprir todas as nossas necessidades segundo as tuas riquezas na glória. Senhor, fortalece as nossas finanças. Onde há falta, traz abundância. Onde há dívidas, traz soluções. Onde há má gestão, traz disciplina e sabedoria. Ensina-nos a ser fiéis nos dízimos e ofertas, a dar com alegria, a semear com generosidade. Pai, dá-nos força para enfrentar as injustiças que possamos sofrer hoje. Se alguém nos acusar falsamente, se formos mal interpretados, se formos tratados injustamente, que tenhamos a força de manter a nossa integridade e confiar que Tu és o nosso defensor. Não precisamos nos vingar porque a vingança pertence a Ti. Tu farás justiça no tempo certo. Senhor, fortalece a nossa fé. Há momentos em que a dúvida tenta nos assaltar, em que as circunstâncias parecem contradizer as tuas promessas. Nesses momentos, aumenta a nossa fé. Ajuda-nos a crer mesmo quando não vemos, a confiar mesmo quando não entendemos, a louvar mesmo quando é difícil. Que a nossa fé não seja baseada em sentimentos, mas sim na tua palavra que permanece para sempre. Pai, dá-nos força para ser testemunhas fiéis do Teu Evangelho. Que hoje tenhamos coragem de falar de Ti para alguém, de compartilhar o que Tu tens feito nas nossas vidas. Que a nossa luz brilhe de tal maneira que outros vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Usa as nossas palavras, os nossos gestos, a nossa conduta para atrair pessoas a Ti. Senhor, fortalece os nossos pastores, líderes e autoridades espirituais. Eles carregam fardos pesados, lidam com situações complexas, precisam de sabedoria sobrenatural.
Derrama sobre eles uma porção dobrada do teu espírito. Protege-os dos ataques do inimigo, das críticas injustas, do desânimo. Que sejam homens e mulheres de oração, cheios da tua palavra, guiados pelo teu espírito. Pai, dá-nos força para vencer os vícios e dependências que nos escravizam. Há pessoas aqui lutando contra vícios em drogas, álcool, pornografia, jogos, comida, redes sociais. Senhor, Tu és o libertador. Quebra todas as cadeias que nos prendem. Que hoje seja o primeiro dia de uma nova vida em liberdade. Traz pessoas ao nosso caminho que possam nos ajudar, grupos de apoio, tratamentos eficazes, mas, acima de tudo, que o Teu poder libertador nos torne completamente livres. Senhor, fortalece os nossos filhos e jovens. Eles estão crescendo num mundo cada vez mais desafiador, cheio de tentações e perigos. Protege-os das más influências, das drogas, da violência, da imoralidade. Que cresçam no Teu temor e no Teu conhecimento. Pai, dá-nos força para cuidar dos nossos pais idosos, dos nossos familiares doentes, daqueles que dependem de nós. Às vezes o cansaço é tanto que sentimos que não aguentamos mais. Mas Tu prometes que quando estamos fracos, então somos fortes no Teu poder. Renova as nossas forças para continuarmos a cuidar com amor, paciência e dedicação. Senhor, fortalece aqueles que estão passando por processos de luto. A dor da perda é avassaladora, a saudade é dilacerante. Mas Tu és o Deus de toda consolação. Envolve cada pessoa enlutada com o Teu abraço de amor. Que sintam a Tua presença próxima, real, tangível. Traz conforto ao coração partido, paz à alma angustiada. E que tenham a certeza da vida eterna, de que um dia haverá um reencontro glorioso. Pai, dá-nos força para perdoar a nós mesmos. Muitas vezes somos mais duros conosco do que Tu és. Carregamos culpas de erros do passado que Tu já perdoaste. Ajuda-nos a aceitar o Teu perdão e a seguir em frente. Liberta-nos da autocrítica destrutiva, da vergonha paralisante, do remorso que não leva a nada. Senhor, fortalece aqueles que estão enfrentando batalhas jurídicas, processos complicados, situações legais difíceis. Que a verdade prevaleça, que a justiça seja feita, que encontrem advogados competentes e juízes íntegros. Tu és o juiz supremo e nada escapa ao Teu conhecimento. Intervém sobrenaturalmente em cada caso. Pai, dá-nos força para manter a esperança viva, mesmo quando tudo parece perdido. Há situações que aos olhos humanos não têm solução, mas Tu és o Deus do impossível. Nada é difícil demais para Ti. Que hoje renovemos a nossa esperança, que voltemos a sonhar, que acreditemos que o melhor ainda está por vir. Tu tens planos de paz e não de mal para nós, planos de nos dar um futuro e uma esperança. Senhor, fortalece aqueles que estão a preparar-se para exames importantes, entrevistas decisivas, apresentações cruciais. Que tenham clareza mental, tranquilidade emocional, confiança na sua preparação. Mas, acima de tudo, que confiem que Tu vais com eles, que Tu os capacitas, que Tu os abençoas, que os resultados sejam favoráveis e que as portas certas se abram. Pai, dá-nos força para resistir ao desânimo que tenta nos abater quando as coisas não saem como planejamos. Ajuda-nos a ver os contratempos como oportunidades de crescimento, as dificuldades como chances de desenvolver perseverança. Que tenhamos a perspectiva eterna, sabendo que as aflições deste tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Senhor, fortalece os nossos sonhos e projetos. Há pessoas aqui com chamados específicos, dons a desenvolver, negócios a iniciar, ministérios a fundar. Não permitas que o medo, a insegurança ou a falta de recursos nos impeçam de cumprir o propósito que Tu tens para nós. Abre caminhos onde parece não haver, provê os recursos necessários, conecta-nos com as pessoas certas.
Que hoje demos passos concretos em direção aos nossos sonhos. Pai, dá-nos força para amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, abençoar os que nos amaldiçoam. Isto é humanamente impossível, mas todas as coisas são possíveis para ti. Enche o nosso coração com o teu amor sobrenatural, que não faz distinção entre amigos e inimigos, que possamos vencer o mal com o bem. Senhor, fortalece aqueles que estão ministrando a outros, que estão na linha de frente do teu reino. Os evangelistas nas ruas, os missionários em terras distantes, os voluntários nas obras sociais, os professores de escola dominical. Eles dão tanto de si mesmos. Renova as forças deles hoje, que não desmaiem na caminhada, que não percam o zelo, que não se deixem abater pelo cansaço. Derrama sobre eles uma medida extra de unção e capacitação. Pai, dá-nos força para manter a disciplina espiritual. Ajuda-nos a acordar cedo para orar, a ler a Tua palavra diariamente, a jejuar quando necessário, a congregar fielmente. Que não permitamos que a correria da vida nos afaste da Tua presença. Tu és a nossa prioridade máxima. Senhor, fortalece aqueles que estão lutando contra pensamentos suicidas, contra a vontade de desistir de tudo. Pai, a vida é preciosa, é um dom Teu. Não permitas que o inimigo roube, mate e destrua. Traz luz às trevas da depressão, esperança ao desespero. Razões para viver a quem perdeu o sentido da vida. Conecta essas pessoas com ajuda profissional, com comunidades de apoio, com amigos verdadeiros. Pai, dá-nos força para ser gratos em todas as circunstâncias. Mesmo quando as coisas não estão como gostaríamos, há sempre motivos para agradecer. Abre os nossos olhos para vermos as bênçãos que muitas vezes passam despercebidas. Que hoje tenhamos um coração transbordante de gratidão. Senhor, fortalece aqueles que estão cuidando de pessoas com necessidades especiais. O desgaste físico e emocional é imenso. Dá-lhes paciência inesgotável, amor incondicional, forças renovadas a cada manhã, que vejam cada pequeno progresso como uma grande vitória. E que saibam que Tu vês cada sacrifício, cada noite mal dormida, cada lágrima derramada. Pai, dá-nos força para manter a pureza num mundo cada vez mais impuro. Guarda os nossos olhos do que não devem ver, os nossos ouvidos do que não devem ouvir, as nossas mentes do que não devem pensar. Que sejamos santos, porque Tu és santo. Que a nossa conduta seja irrepreensível, que o nosso testemunho seja sem mácula. Senhor, fortalece aqueles que estão enfrentando perseguição por causa da fé. Há irmãos ao redor do mundo sendo presos, torturados, mortos por amor a Ti. Pai, dá força sobrenatural a eles. Que permaneçam firmes, que não neguem o Teu nome, que sejam testemunhas fiéis até o fim. E que nós, que vivemos em liberdade, nunca esqueçamos de orar por eles. Senhor, fortalece aqueles que estão ministrando em prisões, hospitais, asilos, lugares de grande sofrimento. Protege-os emocionalmente. Não permitas que absorvam as dores e tristezas que vêm. Que sejam canais do Teu amor e da Tua esperança em lugares tão sombrios. Pai, dá-nos força para ser pacificadores num mundo cheio de conflitos. Que sejamos instrumentos da Tua paz. Onde há ódio, que levemos amor. Onde há ofensa, que levemos perdão. Onde há desespero, que levemos esperança. Onde há trevas, que levemos luz, que sejamos sal da terra e luz do mundo. Senhor, fortalece os profissionais de saúde que trabalham incansavelmente para salvar vidas. Médicos, enfermeiros, técnicos, todos que estão na linha de frente do cuidado com os doentes. Dá-lhes sabedoria para os diagnósticos, habilidade nos procedimentos, compaixão no atendimento. Protege-os de doenças, de acidentes, de esgotamento. Pai, dá-nos força para manter a esperança nas promessas que ainda não se cumpriram.
Há orações que fazemos há anos e ainda não foram respondidas. Mas tu és fiel e as tuas promessas são sim e amém. Não permitas que desistamos de crer, que paremos de orar, que percamos a expectativa. O que tu prometeste, tu cumprirás no tempo perfeito. Senhor, fortalece aqueles que estão em processos de cura interior, lidando com traumas de abuso, rejeição, abandono. A jornada é longa e dolorosa, mas tu és o restaurador das brechas, o reparador das ruínas. Vai curando camada por camada, ferida por ferida, memória por memória, que experimentem liberdade emocional completa. Pai, dá-nos força para ser generosos num mundo cada vez mais egoísta. Que tenhamos mãos abertas para dar, corações sensíveis para as necessidades alheias, disposição para ajudar. Que nunca fechemos o nosso coração para quem está em necessidade. Tu prometes que quem dá aos pobres empresta a ti e que tu pagarás com juros. Senhor, fortalece aqueles que estão passando por transições difíceis, mudanças de cidade, de emprego, de fase da vida. As transições são sempre desafiadoras. Pai, guia cada passo, abre as portas certas, fecha as portas erradas. Que encontrem rapidamente o seu lugar, que se adaptem bem, que vejam a tua mão conduzindo tudo. Senhor, dá-nos força para manter a integridade, mesmo quando somos tentados a tomar atalhos. Que sejamos honestos nos negócios, fiéis nos compromissos, verdadeiros nas palavras. Que a nossa reputação seja impecável, que o nosso caráter seja sólido. Pai, fortalece aqueles que estão enfrentando crises de identidade, que não sabem quem são, qual é o seu propósito, para onde estão indo. Revela-lhes a identidade verdadeira que têm em ti, que saibam que são filhos amados, escolhidos, preciosos aos teus olhos, que descubram os dons e talentos que tu colocaste neles. Que encontrem o seu lugar no corpo de Cristo. Senhor, dá-nos força para perdoar a Deus quando sentimos que Ele nos decepcionou, quando não entendemos por que permitiu certas coisas. Ajuda-nos a compreender que os teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, os teus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos, que confiemos na tua soberania e bondade mesmo quando não compreendemos. Pai, fortalece aqueles que estão servindo em lugares difíceis, em ministérios desafiadores, em situações que exigem grande sacrifício, que não desanimem, que não desistam, que permaneçam fiéis ao chamado. Tu vês tudo, tu sabes de tudo, e no tempo certo virá a recompensa. Senhor, dá-nos força para amar incondicionalmente como tu nos amas, sem esperar nada em troca, sem colocar condições, sem medir esforços. Que o nosso amor seja paciente, bondoso, que não inveje, não se ensoberbeça, não se comporte inconvenientemente, não busque os seus próprios interesses, não se irrite, não suspeite mal. Pai, fortalece aqueles que estão enfrentando crises financeiras severas. Dívidas que parecem impagáveis, negócios que estão falindo, situações que parecem sem saída. Tu és o Deus da multiplicação, da provisão milagrosa. Assim como multiplicaste os pães e os peixes, multiplica os recursos deles. Abre fontes de renda inesperadas. Envia anjos com soluções criativas. Senhor, dá-nos força para manter a paz interior, mesmo quando tudo ao redor está em caos. Que sejamos como o Senhor Jesus, dormindo no barco durante a tempestade, confiantes de que tu tens tudo sob controle. Pai, fortalece aqueles que estão na liderança, que tomam decisões que afetam muitas pessoas. Governantes, empresários, diretores, gestores. Dá-lhes sabedoria, discernimento, temor de Deus, que tomem decisões justas, éticas, que beneficiem o bem comum. Senhor, dá-nos força para ser humildes num mundo que exalta o orgulho, que reconheçamos que tudo o que temos e somos vem de Ti, que não nos gloriemos em nós mesmos, mas sim no Senhor,
que tenhamos a humildade de Cristo, que sendo Deus, se fez servo. Pai, fortalece aqueles que estão enfrentando doenças terminais, que receberam diagnósticos devastadores. Senhor, Tu és o Deus dos milagres. Nada é impossível para Ti, mas se for da Tua vontade levá-los, prepara-os para a transição. Que não tenham medo da morte, porque sabem que estar ausente do corpo é estar presente contigo. Senhor, dá-nos força para completar a corrida que está diante de nós. Que não desistamos no meio do caminho, que não nos cansemos de fazer o bem. Que corramos com perseverança, com os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pai, fortalece todo aquele que está ouvindo esta oração neste momento. Tu conheces cada situação específica, cada necessidade particular, cada luta individual. Entra na vida de cada um de forma pessoal e poderosa. Que hoje seja um dia de renovação completa. Que as forças sejam restauradas, que a esperança seja reavivada, que a fé seja fortalecida. Que possamos dizer como o salmista: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Senhor, que hoje subamos com asas como águias, que corramos e não nos cansemos, que caminhemos e não nos fatiguemos. Tudo isto pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Pai, queremos agora elevar diante de Ti as nossas famílias. Abençoa cada lar representado nesta oração. Que as nossas casas sejam santuários onde a Tua presença habita, onde o Teu nome é exaltado, onde o Teu amor é vivido. Fortalece os casamentos que estão enfrentando dificuldades. Onde há frieza, acende novamente o fogo do amor. Onde há desconfiança, restaura a confiança. Onde a mágoa traz perdão e reconciliação. Que os cônjuges se lembrem dos votos que fizeram diante de Ti e renovem o compromisso de amar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Senhor, dá sabedoria aos pais para educarem os filhos no caminho em que devem andar. Que sejam exemplos vivos de fé, integridade e amor. Que dediquem tempo de qualidade aos filhos, que os ouçam, que os compreendam, que os orientem. Pai, protege as nossas crianças e adolescentes. Guarda-os de todo o mal, de acidentes, de doenças, de pessoas mal intencionadas. Que cresçam saudáveis física, emocional e espiritualmente. Que desde pequenos aprendam a Te amar e a Te servir. Senhor, fortalece os filhos que estão cuidando de pais idosos. Dá-lhes paciência para lidar com as limitações da idade, amor para servir com alegria, sabedoria para tomar as decisões certas, que honrem pai e mãe como Tu ordenas, sabendo que esta é uma promessa com recompensa. Pai, restaura os relacionamentos familiares que estão quebrados. Há irmãos que não se falam há anos, pais e filhos distantes, famílias divididas por questões de herança, de política, de mágoas antigas. Senhor, Tu és o restaurador. Traz cura a estas feridas, reconciliação a estes relacionamentos. Que o orgulho seja quebrado, que o perdão seja concedido, que a unidade seja restaurada. Senhor, abençoa as famílias monoparentais. Mães e pais que criam os filhos sozinhos, que acumulam dupla jornada, que fazem malabarismos para dar conta de tudo. Multiplica as forças deles, provê as necessidades materiais e emocionais. Envia pessoas para ajudar, para apoiar, para ser rede de suporte. Que estas famílias não se sintam sozinhas, mas amparadas por Ti e pela comunidade de fé. Pai, fortalece as famílias que estão passando por crises financeiras, onde falta o pão de cada dia, onde as contas se acumulam, onde o desemprego trouxe angústia. Senhor, Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Abre portas de emprego, multiplica os recursos, envia ajuda inesperada.
Que nestas famílias reine a paz, apesar das dificuldades, que a fé prevaleça sobre o medo, que a união se fortaleça na adversidade. Senhor, protege as nossas famílias de ataques espirituais. O inimigo quer destruir os lares, semear discórdia, trazer divisão. Mas Tu és o nosso escudo e protetor. Coloca um cerco de proteção ao redor de cada família, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Que todo ardil do maligno seja desfeito. Que as nossas casas sejam fortalezas espirituais inexpugnáveis. Pai, dá-nos sabedoria para usar bem a tecnologia nas nossas famílias. Que os dispositivos eletrônicos não roubem o tempo de qualidade. Que as redes sociais não substituam a convivência real. Que a internet não seja a porta de entrada para conteúdos nocivos. Ajuda-nos a estabelecer limites saudáveis e a cultivar momentos de conexão genuína. Senhor, fortalece as famílias que estão lidando com membros em crise, filhos envolvidos com drogas, cônjuges em adultério, parentes com problemas mentais. Pai, estas situações são tão dolorosas e desgastantes. Dá força para não desistir, fé para continuar crendo, amor para não rejeitar. Que vejamos transformação nas vidas daqueles que amamos, que milagres aconteçam, que libertação venha, que restauração seja completa. Pai, abençoa as famílias que estão esperando por filhos. Casais que lutam contra a infertilidade, que passam por tratamentos, que já sofreram perdas. Senhor, Tu és o Deus que abre ventres. Assim como abençoaste Sara, Ana e Isabel, abençoa também estes casais. Concede-lhes o desejo do coração e, enquanto esperam, sustenta-os com esperança e paz. Senhor, fortalece as famílias adotivas, que tenham sabedoria para lidar com os desafios específicos da adoção, amor para acolher como próprios, paciência para o processo de adaptação. Que estas crianças adotadas encontrem verdadeiro lar, amor incondicional, senso de pertencimento. Que as feridas do abandono sejam curadas pelo amor da nova família. Pai, protege as nossas famílias de acidentes. Quando saírem de casa hoje, vai com eles. Guarda-os no trânsito, no trabalho, na escola, em todos os lugares. Envia os Teus anjos para acamparem ao redor deles. Que voltem em segurança ao final do dia. Senhor, dá-nos famílias que Te honrem em tudo. Que sejam conhecidas pela fé, pela integridade, pela generosidade. Que sejam luz neste mundo, sal da terra. Que através das nossas famílias muitos conheçam o Teu amor e venham a Ti. Pai, abençoa as refeições que faremos em família hoje. Que sejam momentos de comunhão, de partilha, de alegria. Que ao redor da mesa possamos conversar, rir, fortalecer os laços. Que agradeçamos pelo alimento e por estarmos juntos. Senhor, fortalece as avós e avós que têm papel importante na criação dos netos, que tenham saúde e disposição para estar presentes, que transmitam valores, contem histórias, ensinem princípios, que sejam bênção na vida dos netos e que os netos sejam alegria para eles. Pai, dá sabedoria para lidarmos com as diferenças dentro da família. Cada pessoa é única, com personalidade própria, opiniões diferentes. Ajuda-nos a respeitar as diferenças, a não impor a nossa vontade, a buscar o consenso. Que a diversidade seja riqueza e não motivo de conflito. Senhor, fortalece as famílias que estão geograficamente distantes. Filhos que moram longe dos pais, irmãos espalhados por diferentes cidades ou países. Que a distância não enfraqueça os laços, que encontrem formas de manter a conexão, de estar presentes mesmo de longe, que a tecnologia seja aliada nesta aproximação. Pai, abençoa as famílias que estão celebrando vitórias, formaturas, casamentos, nascimentos, promoções, que saibam Te agradecer por cada conquista, que reconheçam que tudo vem de Ti.
Que nas alegrias não se esqueçam de ti, assim como nas tristezas se lembram de clamar. Senhor, fortalece as famílias que estão em luto. A perda de um ente querido deixa um vazio imenso. Consola cada coração enlutado. Que sintam a tua presença próxima, que encontrem conforto na comunidade de fé, que tenham a certeza da esperança eterna. Pai, dá-nos famílias que pratiquem o perdão. Que não guardemos mágoas, que não alimentemos ressentimentos, que não fiquemos relembrando erros do passado. Que perdoemos 70 vezes 7, assim como tu nos perdoas. Que o perdão seja um estilo de vida nas nossas casas. Senhor, protege as nossas famílias de enfermidades, afasta toda doença, toda epidemia, todo mal que possa atingir os nossos entes queridos. Que tenhamos saúde para desfrutar da companhia uns dos outros por muitos anos. E quando a doença vier, que encontremos os melhores tratamentos e que a cura venha rapidamente. Pai, fortalece as famílias que estão enfrentando crises conjugais. Quando a tentação bater à porta, que haja fidelidade. Quando o diálogo parecer impossível, que haja disposição para ouvir. Quando o amor parecer ter esfriado, que haja decisão de reavivar. Que o divórcio nunca seja opção, mas sim a luta pela restauração. Senhor, abençoa as famílias que estão começando. Casais recém-casados que estão construindo o seu lar. Que estabeleçam desde o início bons alicerces. Que coloquem a ti como centro do relacionamento. Que cultivem o respeito mútuo, a comunicação aberta, o amor sacrificial. Pai, dá-nos famílias que sejam hospitaleiras. Que nossas casas sejam abertas para receber, para acolher, para abençoar. Que tenhamos prazer em servir, em partilhar o que temos, em fazer outros se sentirem bem-vindos. Que através da nossa hospitalidade, muitos conheçam o teu amor. Senhor, fortalece as famílias que têm membros com necessidades especiais, que tenham recursos para os tratamentos necessários, paciência para os cuidados diários, amor incondicional para aceitar as limitações, que vejam cada pequeno progresso como grande vitória, que não se sintam sozinhas, mas apoiadas pela comunidade. Pai, protege as nossas famílias de vícios. Que nenhum dos nossos seja escravo do álcool, das drogas, do jogo, de qualquer dependência. Se já há alguém lutando contra um vício, traz libertação completa, quebra todas as cadeias, que haja restauração total. Senhor, dá-nos famílias que cultivem tradições saudáveis, momentos especiais que se repetem, rituais que unem, celebrações que marcam. Que estas tradições fortaleçam a identidade familiar, criem memórias preciosas, transmitam valores de geração em geração. Pai, fortalece os relacionamentos entre sogros e genros, sogras e noras, que haja respeito mútuo, compreensão, aceitação. Que não haja interferências indevidas, mas também que não falte apoio quando necessário. Que as famílias se expandam com harmonia quando novos membros chegam através do casamento. Senhor, abençoa as famílias que estão passando por mudanças, mudança de casa, de cidade, de escola, de rotina. As mudanças sempre trazem desafios. Dá sabedoria para lidar com cada situação nova. Que a adaptação seja tranquila, que encontrem rapidamente o seu lugar, que vejam as mudanças como oportunidades de crescimento. Pai, dá-nos famílias que priorizem os momentos juntos. Na correria do dia a dia, é fácil cada um ir para o seu lado. Ajuda-nos a separar tempo para estar juntos, para conversar, para brincar, para simplesmente estar na presença uns dos outros. Que valorizemos estes momentos como tesouro precioso. Senhor, fortalece as famílias que estão em conflito judicial, disputas de guarda, partilha de bens, pensões alimentícias. Que a justiça prevaleça, que haja bom senso de todos os envolvidos. Que se busque o melhor para as crianças envolvidas.
que não se prolonguem desnecessariamente os processos. Pai, protege as nossas famílias de influências negativas, amizades que não edificam, conteúdos que corrompem, ambientes que desviam. Dá-nos discernimento para identificar o que não é saudável e coragem para nos afastar. Que sejamos seletivos quanto às influências que permitimos entrar nas nossas casas. Senhor, dá-nos famílias que praticam a gratidão. Que agradeçamos uns aos outros, que reconheçamos os esforços de cada um, que valorizemos as pequenas coisas. Que a gratidão seja uma atmosfera constante nos nossos lares, afastando a crítica e a reclamação. Pai, fortalece as relações entre irmãos. Que não haja rivalidade, mas sim companheirismo. Que se apoiem mutuamente, que celebrem as conquistas uns dos outros, que estejam presentes nas dificuldades. Que a relação entre irmãos seja de amizade verdadeira que dura a vida toda. Senhor, abençoa as famílias que estão empreendendo juntas. Negócios familiares que exigem trabalho conjunto. Dá sabedoria para separar as questões profissionais das pessoais. Que haja respeito pelas funções de cada um, que as decisões sejam tomadas em conjunto, que o negócio prospere e não seja motivo de divisão. Pai, fortalece as famílias intergeracionais que vivem juntas. Avós, pais e filhos sob o mesmo teto. Que haja respeito pelas diferenças de cada geração, que cada um contribua com o que tem de melhor, que a convivência seja harmoniosa. Que os mais velhos transmitam sabedoria e os mais novos tragam renovação. Senhor, abençoa as famílias que estão crescendo. Gestações em andamento, bebês a caminho. Que as gestações sejam tranquilas, os partos seguros, os bebês saudáveis. Prepara os corações para receber os novos membros, que haja estrutura física, emocional e financeira para acolher bem as crianças que estão chegando. Pai, dá-nos famílias que sejam exemplo de fé, que os filhos vejam os pais orando, lendo a Bíblia, congregando fielmente. Que o testemunho dentro de casa seja coerente com o que se prega fora. Que a fé seja transmitida não apenas por palavras, mas principalmente por atitudes. Senhor, fortalece as famílias que estão se reconstruindo após separações. Novos casamentos, famílias reconstituídas. Que haja sabedoria para lidar com a complexidade destas situações. Que todos sejam acolhidos com amor. Que os filhos não sejam prejudicados. Que se construa algo novo e saudável. Pai, protege as nossas famílias de divisões por causa de heranças. Quando chegar o momento de partilhar bens, que não haja briga, inveja ou ganância. Que prevaleça o bom senso, a justiça, o amor entre irmãos. Que bens materiais nunca sejam mais importantes que os relacionamentos familiares. Senhor, dá-nos famílias que pratiquem a comunicação verdadeira, que falemos a verdade em amor, que expressemos os nossos sentimentos de forma saudável, que ouçamos genuinamente uns aos outros. Que não haja segredos destrutivos, mentiras corrosivas, silêncios que distanciam. Pai, fortalece as famílias que estão ministrando juntas. Famílias que servem na igreja, que fazem missões, que têm chamados ministeriais. Que o ministério não prejudique a família, mas sim a fortaleça. Que encontrem equilíbrio entre servir a Deus e cuidar uns dos outros. Que seja um exemplo de família cristã para muitos. Senhor, abençoa as famílias que estão celebrando bodas. Bodas de prata, de ouro, de diamante, que estas celebrações sejam testemunho da fidelidade de Deus, da perseverança no amor, do compromisso honrado, que inspirem as gerações mais novas a também construírem casamentos duradouros. Pai, dá-nos famílias que sejam unidas na diversidade, que aceitem as diferenças de opinião, de personalidade, de escolhas, que não tentem moldar todos da mesma forma, mas respeitem a individualidade de cada um.
que a unidade não signifique uniformidade, mas sim amor que aceita e valoriza as diferenças. Senhor, fortalece as famílias que estão lidando com doenças crônicas de algum membro. Diabetes, hipertensão, doenças autoimunes, condições que exigem cuidados constantes. Dá força para os cuidados diários, paciência para as limitações, esperança de melhora. Que a doença não defina a família, mas sim a forma como lidam com ela. Pai, protege as nossas famílias de espíritos de divisão. O inimigo semeia discórdia, ciúmes, competição. Mas Tu és o Deus da unidade. Que reine em nossos lares o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que sejamos uma família verdadeiramente unida, onde cada um se preocupa com o bem do outro. Senhor, dá-nos famílias que sejam generosas, que compartilhem o que têm com quem precisa, que abram as portas para ajudar, que sejam sensíveis às necessidades alheias. Que através da nossa generosidade, muitas famílias sejam abençoadas e o Teu nome seja glorificado. Pai, fortalece as famílias que estão enfrentando preconceito por causa da raça, da classe social, da configuração familiar. Senhor, Tu não fazes acepção de pessoas. Protege estas famílias de discriminação, dá-lhes dignidade, abre portas que outros tentam fechar. Que sejam respeitadas e valorizadas como merecem. Senhor, abençoa as refeições nas nossas famílias. Que sempre haja alimento na mesa, que nunca falte o pão de cada dia. Multiplica os recursos, faz render o pouco, provê o necessário. E que ao redor da mesa haja comunhão, gratidão e alegria. Pai, dá-nos famílias que sejam resilientes, que saibam se recuperar das crises, que aprendam com as dificuldades, que saiam mais fortes das provações. Que não sejam destruídas pelos problemas, mas fortalecidas por eles. Que a adversidade una, ao invés de separar. Senhor, fortalece os casais que estão enfrentando dificuldades de intimidade, problemas físicos, emocionais ou relacionais que afetam esta área tão importante. Traz cura, restauração, renovação, que haja diálogo franco, busca de ajuda quando necessário, paciência mútua. Que a intimidade seja restaurada plenamente. Pai, protege as nossas famílias de comparações destrutivas. Que não comparemos a nossa família com outras, que não invejemos o que outros têm, que não sintamos inferioridade, que valorizemos a nossa própria família com as suas características únicas, que sejamos gratos pelo que temos, ao invés de lamentar o que não temos. Senhor, dá-nos famílias que cultivem memórias, que tiremos fotos, que contemos histórias, que preservemos as lembranças. Que as gerações futuras conheçam a história da família, saibam de onde vieram, valorizem as suas raízes. Que as memórias felizes sejam um tesouro que ninguém pode roubar. Pai, fortalece as famílias que estão passando por processos legais de adoção. Que a burocracia não seja empecilho, que os prazos sejam cumpridos, que tudo se resolva rapidamente. Que logo possam ter em casa a criança que tanto esperam, e prepara os corações de todos para esta nova realidade. Senhor, abençoa as famílias que estão comemorando aniversários hoje. Que seja um dia especial, cheio de alegria, de celebração, de demonstrações de amor. Que o aniversariante se sinta amado, valorizado, abençoado. Que mais um ano de vida seja motivo de gratidão a Ti. Pai, dá-nos famílias que sejam um lugar de cura, onde feridas de fora encontram bálsamo, onde corações machucados encontram consolo, onde almas cansadas encontram descanso. Que a nossa família seja instrumento de cura nas mãos de Deus. Senhor, fortalece as famílias que estão lidando com membros em fim de vida. Que tenham sabedoria para tomar decisões difíceis, paz para aceitar o momento, amor para acompanhar até o fim.
que possam se despedir sem arrependimentos, que tudo seja dito enquanto há tempo, que fiquem memórias preciosas. Pai, protege as nossas famílias de acidentes domésticos. Quedas, queimaduras, intoxicações, todos os perigos que existem dentro de casa, especialmente para crianças e idosos. Que tenhamos cuidado, mas também que a tua proteção seja sobre nós. Senhor, dá-nos famílias que sejam luz no mundo, que através do nosso testemunho familiar muitos sejam atraídos a ti, que vejam em nós o amor, a paz, a alegria que só tu podes dar. Que a nossa família seja propaganda viva do Evangelho. Pai, fortalece cada família que está representada nesta oração. Tu conheces cada situação específica, cada desafio particular, cada necessidade única. Entra em cada lar de forma pessoal e poderosa. Que hoje seja um dia de renovação para todas as famílias. Que os relacionamentos sejam restaurados, que o amor seja reavivado, que a fé seja fortalecida, que as nossas famílias sejam verdadeiramente abençoadas e sejam bênção para muitos. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, queremos agora elevar diante de Ti os nossos sonhos, projetos e propósitos. Tu és o Deus que coloca sonhos no coração dos seus filhos e depois capacita para realizá-los. Não permitas que os nossos sonhos morram por falta de fé, de coragem ou de recursos. Sopra vida nova sobre cada sonho que parece impossível. Pai, abençoa os empreendedores que estão iniciando negócios. Dá-lhes visão clara, estratégias eficazes, conexões certas, que os negócios prosperem, que gerem empregos, que sejam bênção na comunidade. Protege-os de fracasso, de má gestão, de pessoas desonestas, que tudo seja feito com integridade e excelência. Senhor, fortalece aqueles que têm chamados ministeriais, pastores, missionários, evangelistas, todos que dedicam a vida ao Teu reino, que não desanimem diante das dificuldades, que não se deixem abater pelas críticas, que permaneçam fiéis ao chamado. Derrama unção fresca sobre eles. Que vejam frutos do seu trabalho, que experimentem vitórias, que sintam a tua aprovação. Tudo pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai, queremos agora interceder por aqueles que estão em posições de liderança, governantes, autoridades, todos que têm poder de decisão sobre muitas vidas. Dá-lhe sabedoria sobrenatural para governar com justiça, discernimento para fazer escolhas certas, temor de Deus para não se corromperem. Que tomem decisões que beneficiem o povo, que promovam a justiça social, que protejam os mais vulneráveis. Senhor, toca o coração dos legisladores, que criem leis justas, que defendam a vida, que protejam a família, que promovam valores cristãos. Que não se deixem corromper por interesses pessoais ou pressões de grupos. Que tenham coragem para fazer o que é certo mesmo quando não é popular. Pai, abençoa os juízes e magistrados. Que julguem com imparcialidade, que não se deixem influenciar por dinheiro ou poder, que busquem verdadeiramente a justiça, que os inocentes sejam absolvidos e os culpados punidos conforme a lei. Que não haja injustiças no sistema judicial. Senhor, fortalece as forças de segurança, policiais, bombeiros, guardas, todos que arriscam a vida para proteger os cidadãos. Dá-lhes coragem, discernimento, proteção divina, que voltem sãos e salvos para suas famílias ao final de cada turno. Pai, intercedemos pela educação. Professores que moldam mentes, diretores que administram escolas, todos envolvidos no processo educacional. Dá-lhes amor pela vocação, paciência com os alunos, criatividade no ensino, que formem não apenas profissionais, mas cidadãos íntegros. Senhor, abençoa os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, todos que trabalham para salvar vidas e aliviar sofrimentos. Dá-lhes sabedoria nos diagnósticos,
habilidade nos procedimentos, compaixão no atendimento. Protege-os de doenças ocupacionais, de esgotamento, de processos judiciais injustos. Pai, fortalece aqueles que trabalham na mídia e comunicação, jornalistas, apresentadores, produtores de conteúdo, que busquem sempre a verdade, que não se deixem manipular por interesses escusos, que usem o poder da comunicação para o bem, que promovam valores positivos e não a degradação moral. Senhor, abençoa os empresários e empregadores, que tratem os funcionários com justiça, que paguem salários dignos, que proporcionem ambientes de trabalho saudáveis. Que os negócios prosperem, mas não à custa da exploração alheia. Que sejam geradores de riqueza que beneficia muitos. Pai, intercedemos pelos trabalhadores, aqueles que acordam cedo, que enfrentam longas jornadas, que fazem trabalhos pesados ou perigosos. Protege-os de acidentes, dá-lhes saúde, multiplica o fruto do trabalho deles. Que tenham seus direitos respeitados, que sejam valorizados, que recebam o justo pelo seu labor. Senhor, fortalece aqueles que trabalham em condições difíceis, trabalhadores rurais sob o sol escaldante, operários em ambientes insalubres, profissionais em áreas de risco, que tenham proteção especial, que não sofram acidentes, que sua saúde seja preservada, melhora as condições de trabalho deles. Pai, abençoa os empreendedores sociais, aqueles que trabalham com populações vulneráveis, que atuam em comunidades carentes, que dedicam a vida a fazer diferença na sociedade. Multiplica os recursos deles, conecta-os com parceiros, amplia o alcance do trabalho. Que vejam transformação real nas vidas que tocam. Senhor, intercedemos pelos desempregados. Milhões que buscam uma oportunidade, que enviam currículos sem resposta, que enfrentam a frustração da rejeição. Abre portas de emprego, capacita-os para as vagas disponíveis, conecta-os com os empregadores certos, que logo tenham a alegria de voltar ao mercado de trabalho. Pai, fortalece aqueles que trabalham em missões humanitárias. Organizações que levam alimento, água, abrigo, cuidados médicos a populações em crise, protege-os em áreas de conflito, multiplica os recursos, amplia o impacto do trabalho. Que salvem muitas vidas, que aliviem muito sofrimento. Senhor, abençoa os cientistas e pesquisadores, aqueles que buscam curas para doenças, soluções para problemas, avanços tecnológicos. Dá-lhes sabedoria, criatividade e perseverança, que façam descobertas que beneficiem a humanidade, mas que tudo seja feito com ética, respeitando a vida e a dignidade humana. Pai, intercedemos pelos artistas e criativos, músicos, pintores, escritores, todos que usam a arte para expressar beleza e verdade, que usem os talentos que tu deste para glorificar o teu nome. Que produzam conteúdos que elevem o espírito, que inspirem o bem, que reflitam a tua beleza. Senhor, fortalece aqueles que trabalham com crianças, professores de educação infantil, cuidadores, animadores, todos que influenciam os pequenos. Dá-lhes paciência infinita, amor genuíno, sabedoria pedagógica. Que sejam instrumentos de formação de caráter, que plantem sementes de bem que frutificarão no futuro. Pai, abençoa aqueles que trabalham com idosos, cuidadores, enfermeiros geriátricos, profissionais de casas de repouso, que tratem os idosos com dignidade e respeito, que tenham paciência com as limitações da idade, que proporcionem qualidade de vida. Que vejam em cada idoso uma história de vida valiosa. Senhor, intercedemos pelos voluntários, pessoas que doam tempo, talentos e recursos sem esperar nada em troca. Multiplica o impacto do trabalho voluntário, abençoa cada hora doada, cada talento compartilhado. Que experimentem a alegria de servir, que vejam vidas transformadas através do seu trabalho. Pai,
Fortalece aqueles que trabalham na área ambiental. Ativistas, biólogos, engenheiros ambientais, todos preocupados com a preservação da criação. Dá-lhes sabedoria para encontrar soluções sustentáveis, coragem para denunciar abusos, perseverança na luta. Que a criação que tu fizeste seja cuidada responsavelmente. Senhor, abençoa os atletas e esportistas. Que usem o esporte para promover valores positivos, disciplina, trabalho em equipe, superação. Protege-os de lesões graves, de doping, de exploração. Que sejam exemplos positivos, especialmente para os jovens que os admiram. Pai, intercedemos pelos agricultores e pecuaristas, aqueles que produzem o alimento que chega às nossas mesas. Abençoa as plantações, multiplica as colheitas, protege das pragas e intempéries. Que tenham preços justos pelos produtos, que não sejam explorados por atravessadores, que possam viver dignamente do seu trabalho. Senhor, fortalece aqueles que trabalham no transporte, motoristas de ônibus, caminhoneiros, taxistas, entregadores. Protege-os nas estradas, livra-os de acidentes, guarda-os de assaltos. Que cheguem sãos e salvos aos destinos, que voltem em segurança para as famílias. Pai, abençoa aqueles que trabalham no comércio, vendedores, atendentes, caixas, gerentes de loja, que tratem os clientes com respeito, que sejam honestos nas transações, que prosperem no trabalho. Que as vendas sejam boas, que as metas sejam alcançadas, que haja reconhecimento pelo esforço. Senhor, intercedemos pelos trabalhadores domésticos, empregadas, cozinheiras, jardineiros, motoristas particulares. Que sejam tratados com dignidade, que tenham direitos respeitados, que recebam salários justos. Protege-os de exploração, de abusos, de desrespeito. Que trabalhem em ambientes seguros e saudáveis. Pai, fortalece aqueles que trabalham na indústria. Operários de fábricas, técnicos, engenheiros de produção. Protege-os de acidentes de trabalho, de doenças ocupacionais, de exploração. Que as condições de trabalho sejam seguras, que os equipamentos de proteção sejam adequados, que a saúde seja preservada. Senhor, abençoa aqueles que trabalham na construção civil, pedreiros, eletricistas, encanadores, engenheiros. Protege-os de quedas, de acidentes com ferramentas, de desabamentos. Que voltem inteiros para casa todos os dias. Que o trabalho seja valorizado, que os salários sejam justos. Pai, intercedemos pelos trabalhadores informais, vendedores ambulantes, autônomos, prestadores de serviços sem vínculo formal. Senhor, tu vês o esforço diário, a luta pela sobrevivência, a dignidade de trabalhar honestamente. Multiplica o ganho deles, envia clientes, abre portas de oportunidade, que consigam sair da informalidade e ter mais estabilidade. Senhor, fortalece aqueles que trabalham em turnos noturnos, vigilantes, operadores de máquinas, profissionais de saúde, todos que trabalham enquanto outros dormem. Protege a saúde deles, que é afetada pela inversão do ciclo natural. Dá-lhes disposição, que consigam descansar adequadamente, que a família compreenda e apoie. Pai, abençoa aqueles que trabalham home office, que tenham disciplina, que estabeleçam limites saudáveis entre trabalho e vida pessoal, que tenham estrutura adequada. Protege-os do isolamento social, do sedentarismo, do excesso de trabalho. Que aproveitem os benefícios desta modalidade sem os prejuízos. Senhor, intercedemos pelos estagiários e aprendizes, jovens que estão iniciando a vida profissional, que buscam experiência, que encontrem bons mentores, que aprendam muito, que sejam efetivados, que esta fase seja de crescimento, de descoberta de vocação, de preparação para o futuro. Pai, fortalece aqueles que estão mudando de carreira. Que tenham coragem para recomeçar, sabedoria para escolher bem,
recursos para se capacitar na nova área. Que a transição seja tranquila, que logo encontrem oportunidades, que se realizem profissionalmente na nova carreira. Senhor, abençoa aqueles que trabalham como freelancers, que tenham constância de trabalho, clientes fiéis, projetos interessantes. Que consigam se organizar financeiramente, que façam reservas para períodos de baixa demanda, que prosperem nesta modalidade de trabalho. Pai, intercedemos pelos profissionais liberais, advogados, médicos, dentistas, psicólogos, todos que trabalham de forma autônoma, que os consultórios estejam sempre cheios, que a reputação seja excelente, que os honorários sejam justos, que prosperem na profissão e sejam referência de qualidade. Senhor, fortalece aqueles que trabalham em organizações não governamentais, pessoas que escolheram trabalhar pelo bem comum, mesmo com salários menores. Multiplica os recursos das ONGs, conecta-as com doadores, amplia o impacto social. Que vejam frutos do trabalho, que não desanimem, que sejam sustentados financeiramente. Pai, abençoa aqueles que trabalham na área cultural, bibliotecários, museólogos, produtores culturais, todos que preservam e promovem a cultura. Que tenham recursos para os projetos, que haja valorização da cultura, que as políticas públicas apoiem este setor, que a cultura seja acessível a todos. Senhor, intercedemos pelos trabalhadores migrantes, aqueles que deixaram suas terras em busca de melhores condições. Protege-os de xenofobia, de exploração, de trabalho escravo. Que encontrem oportunidades dignas, que sejam bem recebidos, que possam enviar ajuda para as famílias que ficaram. Pai, fortalece aqueles que trabalham em áreas de conflito. Jornalistas de guerra, capacetes azuis, trabalhadores humanitários. Protege-os dos perigos, livra-os de sequestros, guarda-os de ataques, que voltem sãos e salvos, que o trabalho deles traga paz, que sejam instrumentos de reconciliação. Senhor, abençoa aqueles que trabalham na área tecnológica, programadores, analistas de sistemas, especialistas em TI. Dá-lhes criatividade para inovar, sabedoria para usar a tecnologia para o bem, ética para não prejudicar. Que desenvolvam soluções que melhorem a vida das pessoas. Pai, intercedemos pelos trabalhadores do campo da saúde mental, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, conselheiros, que tenham sabedoria para ajudar, que não absorvam as dores dos pacientes, que vejam vidas restauradas. Multiplica o número de profissionais nesta área tão carente, que mais pessoas tenham acesso a tratamento de qualidade. Senhor, fortalece aqueles que trabalham com dependentes químicos, que tenham paciência infinita, que não desanimem com as recaídas, que celebrem cada vitória, que vejam muitas vidas libertas do vício, famílias restauradas, pessoas recomeçando. Dá-lhes sabedoria para lidar com cada caso específico. Pai, abençoa aqueles que trabalham na área jurídica, advogados, promotores, defensores públicos. Que busquem verdadeiramente a justiça, que defendam os inocentes, que não se corrompam, que usem o conhecimento da lei para promover o bem, para defender direitos, para corrigir injustiças. Senhor, intercedemos pelos professores universitários, que formem profissionais competentes e cidadãos éticos, que inspirem os alunos, que transmitam não apenas conhecimento técnico, mas também valores. Que sejam reconhecidos e valorizados pelo importante trabalho que fazem. Pai, fortalece aqueles que trabalham na área de recursos humanos, que tenham sabedoria para selecionar bem, que promovam ambientes de trabalho saudáveis, que mediem conflitos com justiça, que valorizem as pessoas, que vejam além dos currículos, que deem oportunidades aos que merecem. Senhor, abençoa aqueles que trabalham no atendimento ao público, recepcionistas, telefonistas, atendentes, que tenham paciência com clientes difíceis,
que mantenham a gentileza mesmo sob pressão, que sejam valorizados pelo trabalho que fazem. Protege-os de agressões verbais e físicas. Pai, intercedemos pelos trabalhadores da limpeza, aqueles que mantêm os ambientes limpos e organizados. Que sejam tratados com respeito, que tenham condições dignas de trabalho, que sejam valorizados. Senhor, Tu vês cada esforço, cada sacrifício. Abençoa abundantemente estes trabalhadores. Senhor, fortalece aqueles que trabalham em call centers, que lidem bem com a pressão, que tenham paciência com clientes irritados, que alcancem as metas sem comprometer a saúde. Que este trabalho seja trampolim para oportunidades melhores. Pai, abençoa aqueles que trabalham com logística, que os produtos cheguem no prazo, que não haja extravios, que tudo seja feito com eficiência. Protege os armazéns de roubos, os veículos de acidentes, as mercadorias de danos. Senhor, intercedemos pelos trabalhadores do setor alimentício, cozinheiros, garçons, entregadores de comida. Protege-os de queimaduras, cortes, acidentes, que preparem e sirvam alimentos com higiene e qualidade, que sejam bem remunerados, especialmente através de gorjetas justas. Pai, fortalece aqueles que trabalham no turismo, guias turísticos, agentes de viagem, hoteleiros. Este setor foi muito afetado recentemente. Traz recuperação, envia turistas, reabre oportunidades. Que voltem a prosperar, que os negócios se recuperem completamente. Senhor, abençoa aqueles que trabalham na área de segurança privada, vigilantes, seguranças. Protege-os de assaltos, de violência, de acidentes, que não precisem usar armas, que possam fazer o trabalho sem se expor a perigos extremos. Que as famílias não vivam em constante preocupação. Pai, intercedemos pelos trabalhadores do setor de eventos, produtores, técnicos, montadores, que os eventos voltem com força, que haja trabalho constante, que sejam bem remunerados, que usem a criatividade que Tu deste, que realizem eventos memoráveis, que prosperem nesta área. Senhor, fortalece aqueles que trabalham no setor automotivo, mecânicos, borracheiros, lavadores de carro, que tenham trabalho constante, que sejam honestos nos serviços, que cobrem preços justos, que os clientes confiem neles, que a reputação seja excelente. Pai, abençoa aqueles que trabalham na área da beleza, cabeleireiros, manicures, esteticistas, que os salões estejam sempre cheios, que os clientes sejam fiéis, que haja prosperidade, que usem os talentos para fazer as pessoas se sentirem bem consigo mesmas. Senhor, intercedemos pelos trabalhadores da área imobiliária, corretores, avaliadores, administradores de imóveis, que façam bons negócios, que sejam honestos nas transações, que ajudem famílias a realizarem o sonho da casa própria, que prosperem neste mercado. Pai, fortalece aqueles que trabalham na área financeira. Bancários, contadores, consultores financeiros, dá-lhes sabedoria para orientar bem, integridade para não se corromper, conhecimento para tomar boas decisões, que ajudem pessoas e empresas a prosperarem financeiramente. Senhor, abençoa aqueles que trabalham na área de vendas, que tenham facilidade para se comunicar, que entendam as necessidades dos clientes, que fechem boas vendas. Que alcancem e superem as metas, que sejam reconhecidos e bem remunerados pelo desempenho. Pai, intercedemos pelos trabalhadores da área de marketing, que tenham criatividade para criar campanhas impactantes, ética para não enganar consumidores, sabedoria para entender o mercado. Que os projetos sejam bem-sucedidos, que os clientes fiquem satisfeitos. Senhor, fortalece aqueles que trabalham na área administrativa, secretárias, assistentes, auxiliares, que sejam organizados, eficientes, confiáveis, que sejam valorizados pelo trabalho que fazem, que tenham oportunidades de crescimento profissional. Pai, abençoa aqueles que trabalham na área de design,
que tenham criatividade abundante, que desenvolvam projetos inovadores, que sejam reconhecidos pelo talento, que os trabalhos sejam bem remunerados, que haja constância de projetos, que prosperem na área. Senhor, intercedemos pelos trabalhadores da área de manutenção, eletricistas, encanadores, pintores, marceneiros. Que tenham um trabalho constante, que sejam honestos nos orçamentos, que façam serviços de qualidade, que os clientes recomendem, que a agenda esteja sempre cheia. Pai, fortalece todos os trabalhadores que mencionamos e também aqueles que não mencionamos especificamente. Tu conheces cada pessoa, cada situação, cada necessidade. Abençoa o trabalho das mãos de todos. Que o trabalho seja fonte de realização e não apenas de sobrevivência. Que todos trabalhem com dignidade, que sejam justamente remunerados, que tenham condições adequadas. Senhor, transforma o mercado de trabalho. Que haja mais empregos, melhores salários, condições mais dignas. Que a exploração acabe, que a justiça prevaleça, que todos tenham oportunidade de trabalhar e prosperar através do trabalho honesto. Pai, abençoa especialmente aqueles que fazem trabalhos que ninguém quer fazer, que são invisíveis aos olhos da sociedade, que não recebem reconhecimento. Tu vês cada um, tu valorizas cada esforço. Que eles saibam que são importantes, que o trabalho deles é essencial, que tu os honras. Senhor, que hoje seja um dia produtivo para todos os trabalhadores. Que façam o trabalho com excelência, que sejam protegidos de acidentes, que voltem sãos e salvos para casa. Que o fruto do trabalho seja abençoado, multiplicado, suficiente para suprir todas as necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, chegamos ao final desta oração poderosa, baseada em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Que cada pessoa que ouviu esta oração sinta verdadeiramente as suas forças renovadas. Que hoje possamos experimentar o que significa subir com asas como águias, correr sem nos cansar, caminhar sem nos fatigar. Senhor, que esta não seja apenas uma oração bonita, mas uma experiência real de renovação em cada vida. Que ao longo deste dia possamos perceber que há uma força sobrenatural operando em nós, uma energia que não vem de nós mesmos, mas de Ti. Que quando o cansaço tentar nos abater, lembremos desta promessa e busquemos novamente a Tua presença. Pai, obrigado por nos ouvir sempre, por estar atento a cada clamor, por responder às nossas orações. Obrigado por nunca nos abandonar, por ser fiel em todas as circunstâncias, por nos amar com amor eterno. Que vivamos este dia cheios de gratidão, conscientes de que estamos sob a Tua graça e proteção. Que cada manhã seja um novo começo, uma nova oportunidade de experimentar o Teu poder renovador. Que façamos desta oração um hábito diário, começando sempre os nossos dias esperando no Senhor e renovando as nossas forças. Tudo isto pedimos e declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Amém e amém. Se esta oração tocou o teu coração, se sentiste a presença de Deus renovando as tuas forças, eu te convido a compartilhar esta mensagem com alguém que também precisa desta palavra de alento. Há pessoas ao teu redor que estão exaustas, desanimadas, sem forças para continuar. Talvez este vídeo seja exatamente o que elas precisam ouvir hoje. Não guardes esta bênção só para ti, multiplica-a compartilhando. Escreve amém nos comentários se crês que Deus vai renovar as tuas forças hoje. Quero ver os comentários cheios de declarações de fé, de testemunhos de como Deus tem sido fiel na tua vida. A tua declaração pode encorajar muitas outras pessoas que estão passando por situações semelhantes. Se ainda não és inscrito neste canal,
Inscreve-te agora e ativa o sininho de notificações para receber diariamente mensagens que vão edificar a tua fé, fortalecer o teu espírito e te aproximar cada vez mais de Deus. Estamos construindo aqui uma comunidade de fé, uma família espiritual que se apoia mutuamente através da oração e da palavra. E agora recebe esta bênção final. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Ele volte para ti o seu rosto e te dê paz. Que hoje e todos os dias da tua vida sejas coberto pela graça, sustentado pelo amor e capacitado pelo poder do Deus Altíssimo. Que as tuas forças sejam renovadas continuamente e que possas viver cada dia em vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.